Bom dia! Bom dia! O Bem-Estar de hoje vai falar sobre equilíbrio. Vamos falar sobre isso para você não cair, para ficar equilibrado. Sabia que uma parte super importante do nosso equilíbrio está aqui, ó, dentro do ouvido? Aqui no ouvido que fica o labirinto, que comanda o equilíbrio do nosso corpo, para a gente não tombar nem para lá e muito menos para cá, né, Mari? Para falar sobre esse assunto hoje, a gente está recebendo aqui dois especialistas. Um deles é o Dr. Ítalo Roberto Medeiros, que é otorrino, especialista em equilíbrio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia. E também a doutora Ana Escobar, nossa consultora pediatra aqui do Bem-Estar. Bom dia, doutora Ana, tudo bem? Bom dia, Bom tudo dia, bem? doutora. Tudo bom? Doutor Ítalo, além do nosso ouvido, que tem lá dentro essa estrutura chamada labirinto, que outras coisas ajudam a gente a se equilibrar? O labirinto, junto com a visão, com os olhos e com o pescoço, são muito importantes para mandar essas informações lá para o cérebro da gente, para que a gente possa estar sempre equilibrado. E quando a gente tem uma informação através dos nossos olhos que não condiz muito com o movimento que a gente está fazendo, a gente perde um pouco a referência. Exatamente, é o que acontece no enjoo do movimento. O enjoo, né, exatamente por esse conflito entre o que o olho está mandando e o pescoço, e o labirinto está informando para o cérebro. Então, doutora Ana, a gente não tem essa associação que o olho é muito importante para manter o equilíbrio também, né? Porque se não fosse o olho, a gente ficaria assim, achando que está tudo normal, que a vida é desse jeito. Que a vida é assim, que a vida é torta desse jeito, mas não. Tudo isso funciona em conjunto, o olho, o ouvido, tudo isso nos dá a sensação de equilíbrio. Quando a gente está desequilibrado, aí a gente começa a ter algumas sensações, uma das principais é o enjoo, né? Além do enjoo, que outras sensações a gente pode ter quando a gente tem assim, uma crise de labirintite, que muita gente fala, né? Isso, então aí a gente libera algumas substâncias, adrenalina, por exemplo, uns hormônios, né? E aí o que acontece? A gente fica com enjoo, você fica com palidez, você fica com a tontura, você fica com aquela vontade de vomitar, você fica falando, já vai sentindo mal. Vai falando, a gente vai ficando, por exemplo... Sente tudo virando. Eu tô sentindo que tá abafado aqui. E existe... Ô, Mari, abre ali, né? Vou abrir. Esqueceu de abrir a janela. Tem isso um pouco, quando tá abafado, você vai ficando mais um pouco enjoado? O calor dificulta todo esse reequilíbrio, né? Então, quando a gente abre o vidro, toma um arzinho, no carro você abre a janela, Respira toma fundo. aquele ar, respira fundo, você melhora um pouquinho. Né? A gente vai fazer uma demonstração aqui para você entender melhor sobre isso, e você também pode mandar suas perguntas em g1.com.br/bem-estar. Pergunte pra gente, você está equilibrado aí na sua casa ou não? Vamos ver aqui. O que essa balança representa? Essa balança representa o equilíbrio, efetivamente. Então, todas as estruturas de um lado com as estruturas do outro, e o organismo sempre tentando se adaptar aí às alterações de um lado e do outro. Que a gente tem dois ouvidos, então são dois labirintos, um desse lado e um desse. Eles têm que funcionar em conjunto. Então, ó... São referências diferentes que acontecem do lado de cá. Tipo, eu tô aqui com o doutor, tô falando, Mariana, doutora Ana. Equilibra. E aí o outro aqui, opa, desequilibrou. Desequilibrou, então aí o outro lado tem que equilibrar. Tem que equilibrar. Eu falo, aí Mariana. puxa pra cá. E aí a Mariana fala, oi. Aí desestrutura tudo. E aí, o que acontece? Aí fala, brum. E aí? Brum. Aí precisa tomar um remédio? Precisa tomar um remedinho, para Às você não vezes, ficar sim. assim, e você não parar às vezes assim, ó, tá vendo? Aí quem tá assim, ó... Segura aqui. Tá com aquela sensação de enjoo, mal-estar, tontura, tá sentindo tudo, tá todo descompensado. Aí a gente vai tomar um remédio. Esses remédios para enjoo, o que que o remédio faz? Ele faz assim, ó, ele segura aqui. É como se o remédio segurasse a balança, tá vendo? E não deixa. Então vamos pensar assim, olha, quer ver? Agora o que vai acontecer? Vamos tirar, tá certo? Ó, quer ver? Agora, olha, isso, tirou tudo. Agora começa a colocar de novo. Com remédio, o remédio sou eu, ó, a minha mão aqui, ó, tá segurando. Com remédio, vai, pode, manda ver, Mari, aí. O que que acontece, ó? Desequilibra um pouquinho, mas não desequilibra tanto quanto estava desequilibrando da outra vez. O remédio segura. Quando a gente fica enjoado, a gente sente o estômago ficar embrulhado, assim, mas o remédio não age no estômago. Não age no estômago. Isso aqui tudo, essa balancinha está dentro da cabeça, é no cérebro. Então é que a gente fala, esses remédios que atuam no equilíbrio, no enjoo, principalmente esse enjoo do movimento, é central, é no cérebro, na cabeça da gente. Tá? Isso é muito curioso, né, doutor? Quer dizer, a gente sente no
enjoo, mas o responsável... A gente sente no estômago, mas o responsável pelo enjoo é essa distorção que acontece no nosso cérebro. É porque tem conexões, né, entre os nervos, entre o labirinto, o cérebro, os olhos, o pescoço e o estômago, a pele, quer dizer, tem toda uma integração. Tudo acontece integrado. Agora, é importante a gente deixar bem claro isso, né? Que a gente tem 2 tipos de enjoo, né? Esse enjoo do movimento, esse enjoo que a gente está falando, que é o enjoo central, esse enjoo é esse da balancinha que está lá na cabeça. Tem outro tipo de enjoo, que é aquele quando a gente come um negócio estragado, entendeu? Que teu organismo precisa botar para fora. Aquele é o enjoo do estômago, né? Que você tem uma diarreia, você está com vírus, está com uma diarreia. Aquele é do estômago, do sistema digestório da gente. E esse todo aqui que a gente está falando é o enjoo do movimento, que está aqui dentro da cabeça, tá? Exatamente. Maravilha. 2 tipos de enjoo diferentes. De causas diferentes. Um está na cabeça, que está relacionado ao movimento, e outro no estômago mesmo, que é porque a gente comeu alguma coisa errada. Tem navio no porto? Tem? Olha lá. Vai partir. O Bem-Estar embarcou num cruzeiro. Foram 5 dias em alto mar entre o litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo. Será que todo mundo aguentou bem o balanço do mar? Férias num cruzeiro, passar 5 dias em alto mar. Diversão, né? O Bem-Estar embarcou nessa e descobriu que passear de navio é muito bom. Mas, mesmo com tanta comida, tem passageiro que perde o apetite. Aqui não dá muita fome, não. Chacoalha muito. Só lá em casa. A família da Luciane e do Júnior nunca tinha navegado antes. Na primeira noite a bordo, estranhou. Estou balançando muito mesmo. Muito, muito estranho. Tá tremendo. O que tá falando? Impressão que a gente vai cair. E o primeiro jantar não foi exatamente o esperado. É estranho demais. Fiquei preocupada, já achando que eu ia comer muito aqui. O navio passa o dia ancorado. À noite, os passageiros encaram o balanço do mar. Eu achei que balançou bastante, a gente nunca teve, né, no navio e assim, nós assustamos um pouco. E eu achei que eu fosse sentir mal, principalmente por ver o movimento da água. Algumas passaram mal. Falei que você passou mal. Muito mal, quase morri, gente. Desde ontem. Ontem, 3 horas da tarde, nós chegamos, vim comer hoje. Muito mal, passei muito mal. Passei a noite inteira, só voltei ao normal depois que o navio tragou de novo. No teatro mesmo, a gente, mesmo sentado, balançava e a gente queria apoiar em alguma coisa. Na mesa animada, uma ausência. A Jennifer acabou ficando na cabine. O balanço do navio, ela enjoou um pouco. O alívio da Jennifer só veio quando o cruzeiro parou no litoral do Rio. Passei mal, de verdade, hein? Nossa, fiquei mal. Ela ficou sem jantar e a amiga quase perdeu as delícias do café da manhã. Agora tô comendo fruta, o iogurte. Resumindo, eu não senti o corpo, eu só senti o estômago. Tô no balanço do navio, eu tô no balanço do mar. Tô no balancie, tô no balancear. Não sentiu nada do corpo, só sentiu o estômago balançando. Coitada, né? Tem gente que é mais sensível? Tem. Algumas pessoas são mais sensíveis do que o outro. O labirinto é mais sensível do que o outro ao movimento. E tem alguma dica para quem vai agora nas férias fazer um cruzeiro, por exemplo? Partes do barco que balançam menos que outras? Sim. É muito importante, por exemplo, escolher as cabines
da região mais central do barco, ter uma alimentação mais saudável, menos gordura, muito menos açúcar. O açúcar, ele pode fazer com que esse labirinto fique mais sensível ainda. E, enfim, uma boa alimentação, um bom sono, preferir dormir à noite do que ficar lá chacoalhando no barco durante o trânsito do barco, né? Que geralmente ele anda mais à noite. Então, são algumas dicas para a gente se manter bem aí, ter uma boa viagem. Todo mundo ali, marinheiro de primeira viagem, né? Deu para ver, né? Mas aqui na mesa nós temos uma marinheira de muitos mares, muitas viagens, né? Mariana fez o Globomar em 2010, viajou em 2009, fez muitas matérias em mares. Vamos ver, Mari, vamos ver como é que foi. Não foi um navio, não, com essa estabilidade que a gente não via as imagens balançando, né? Olha só, a gente tentando se equilibrar aí nos barcos. Essa é uma viagem para o Atol das Rocas que a gente fez nesse veleiro que era muito, balançava demais. Isso aí já é um mar em Santa Catarina, perto ali, super sossegado, né? Olha essa imagem eu estava segurando o Bartolomeu Clemente, que é cinegrafista aqui da TV Globo. O Ulisses quase caiu da proa do barco, esse que a gente está vendo aí. A gente foi parar os dois de joelho no chão depois desse balanço. Quanto tempo balançando tanto assim? Foram pelo menos uns muitos dias balançando assim. Esse é o veleiro aí, o All-Star, a gente ficou uma semana balançando assim, até a gente chegar no Atol das Rocas, mas valeu a pena. Dá pra ver pelas imagens que valeu a pena, né? Porque olha só que delícia. Agora o barco vai sumir, olha, quer ver? Assim, é tanta onda. Tanta onda que o barco desaparece lá, né? Desaparece. Agora eu não enjoei, mas eu tomei remédio toda noite. Comecei tomando remédio em terra firme, porque eu já estava alertada de que o que podia acontecer, do que a gente podia enfrentar, e não enjoei. Mas mesmo assim teve gente que tomou remédio e enjoou. Porque era muito olha lá o barco desaparecendo. O que aconteceria com aquela moça do estômago se ela ficasse um pouquinho nesse barco aí? Esse mar estava demais. Foi uma frente fria muito pesada que a gente pegou em Santa Catarina. Ela certamente não ia aguentar, porque as tolerâncias individuais, né, são muito diferentes. Você tem uma super tolerância, né? Parabéns. Parabéns, viu? Porque aguentar isso aí não é para qualquer um, não. Viu, doutora Ana? Se você estivesse lá comigo, a senhora ia gostar muito. Ia gostar, mas acho que eu ia ficar que nem aquela moça do navio. Depois que chega na terra firme, a terra ainda começa continua a ficar mareada. Né? Você teve essa sensação depois que... Maravilhosa essa sensação, porque depois você chega em terra firme, você vai dormir, você sente como se você estivesse sendo embalada pelo mar. Isso, porque teu labirinto ainda está assim, ó. Então ele vai, né? Ele vai te dando informação que parece que ainda está assim. Ele vai querendo te equilibrar. Agora, só uma coisa rápida. Um barco, na insônia do barco, porque eu não conseguia dormir por causa do balanço, porque eu não tinha cinto de segurança na cabine, né? Então a gente ficava com medo de cair, não dormia. Eu sentia como se eu fosse, porque eu fiquei tantas noites pensando nisso que eu achei a definição. Sentia como se eu fosse um alfinete numa bandeja de metal, sendo carregada por um garçom inexperiente numa corda bamba. Era essa a sensação. Essa era a sensação. Nossa, boa descrição. Sem enjoar. Sem enjoar. Muito bem. Mariana Ferrão, muito bem. Bom, tem uma participação na internet, vamos ver por que remédios para enjoo costumam dar sono. A Aline do Rio de Janeiro está querendo saber, e dá sono mesmo, né? Dá. Essa sedação que alguns remédios que a gente usa para o labirinto, que esses pacientes têm, é exatamente um dos efeitos colaterais desse remédio. Por isso, a gente sempre aconselha a procurar um médico, a pedir uma orientação, a testar, porque assim, muitas vezes, inclusive, você tem algumas condições que você não pode ter sono. Por exemplo, guiando um automóvel, né? Isso você coloca em risco não só a sua vida, como as das pessoas que estão com você e a das outras pessoas. Então, assim, sono é um efeito colateral. Agora, para criança, né? Para criança, às vezes esse sono pode ser uma coisa até desejável. Porque, por exemplo, criança que tem enjoo do movimento, né? A gente sabe que dormir, quem está dormindo não tem enjoo. Então, o remédio, ele faz duas coisas. Primeiro, ele tira a sensação do enjoo, porque é aquilo da balança que a gente mostrou, ele equilibra, então tira a sensação de enjoo e faz dormir. E a criança dormindo na viagem, não tem enjoo, tranquilidade para todo mundo que está no carro. Pode faltar, pode esquecer tudo numa viagem com crianças, de carro, de qualquer coisa. Só não pode esquecer o remedinho para enjoo, porque aí os meninos dormem, que é uma beleza. Carro dá enjoo para muita gente. Mudar de lugar, adianta? Renato Biasi fez um passeio de carro, vamos ver? Nós temos revistas, jornais no veículo para dar uma distração maior para o cliente.
E às vezes a gente oferece tudo, eles falam, eu não posso ler que eu sinto tontura. Ainda mais quando eu fico com o celular, enjoo. Aí enjoa? É, enjoa. Aí como é que fica? Fica um pouquinho, já enjoa? Aí para um pouquinho, olha pra frente e passou. Eu sinto um pouco de tontura. Eu sinto sim, sinto enjoo sim, quando eu tô passageiro, quando viajo também. Às vezes eu peço até pra parar um pouquinho no posto, tomar uma água, porque dá um certo mal-estar. Agora quando tá dirigindo, não? Não tá dirigindo não, não sei se é porque as pernas, os braços trabalham juntos, mas não sinto nada. Estamos dirigindo aqui, eu tô tranquila aqui no volante. Agora e você, Fernando, aí atrás? Como é que tá? Exatamente, Mariana. Porque você está dirigindo muito bem, mas vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, para cá e para cá também. E esse ponto aqui, nessa cadeira, parece que fica pior, né? Porque a gente não pode olhar para frente porque tem uma poltrona. Olha para o lado, passa tudo muito depressa. E aí, muita gente enjoa. No volante, é mais tranquilo. Mais tranquilo. Por quê? Porque você tá tudo integrado. Sua visão tá mandando informação para o seu cérebro, ó, ele tá indo nesse sentido. O labirinto tá mandando essa mesma informação. O pescoço também. Então tá tudo igualzinho de um lado e do outro e o cérebro entende. No caso do nosso colega, a visão tá mandando uma informação, o labirinto tá mandando outra, dá o tilt no cérebro. O passageiro sofre mais. Olha essa imagem que a gente tá vendo. Com licença, pulei o banco, entrei aqui no banco do passageiro, aí ficou um pouquinho melhor, porque eu olho para frente, tenho mais referência da viagem, do caminho, né? Isso, exatamente. O passageiro fica melhor. Agora, o motorista, vocês viram que nenhum dos motoristas enjoa, né? Uhum. Por quê? Porque até o motorista também, olha, quando ele vai virar o carro, ele sabe, ele mesmo, como está tudo integrado, né, como o Ítalo falou, ele já vai fazendo os movimentos compensatórios, entendeu? Quando ele vira para cá, ele vira para lá, ele já vai fazendo a compensação. Então, ele não enjoa. Agora, esse novo lugar do passageiro do Fernando é melhor que o de trás? Melhor, porque ele dá para fixar um ponto e assim, gente, quem enjoa em carro, a melhor coisa é ir aí no lugar do passageiro e fixar um ponto, e olhando na frente e tentando fazer o movimento do carro, como se você estivesse dirigindo. Abrir a janela ajuda? Abre a janela, ajuda muito aquele ventinho que a gente falou, né? Não deixar o carro muito quente, o carro quente é ruim, né? Porque o calor dificulta esse reequilíbrio. Senta aí, fixa um ponto e manda ver. Doutora Ana, criança não pode ir na frente. Não pode ir na frente, criança tem que ir atrás. Aqui, sentadinho, com cinto de segurança também. Cinto de segurança no banco de trás. Na cadeirinha, né? Criança pequena na cadeirinha, maior com o cinto de segurança. Onde é o melhor lugar para a criança ir? Criança que enjoa. Qual é o melhor lugar? É no meio, aí no meio, tá vendo? Ó? Quem tá dirigindo esse carro agora? Vai pra lá. Fernando, vai dirigir o carro. É no meio. Por que no meio? Porque no meio não tem os dois bancos na frente e aí a criança pode também ficar fixando um ponto lá na frente. O pai e a mãe podem falar, olha pra frente, olha pra frente. E aí a chance dela enjoar é menor. Mário tá na janelinha. Lugar que o Romário gostava tanto de ir, né? É. Falava da janelinha, um lugar privilegiado. Mas para quem enjoa no carro, não é tão bom, né, Mari? Não, a janelinha, olha lá, tá passando tudo muito rápido na janelinha, né? A gente perde um pouco da referência. Você não consegue fixar um ponto, né, quando você tá na janela. Então vai passando tudo rápido. Doutorita, é isso que atrapalha? Exatamente, esse conflito. O cérebro não tem quem entender. Ele não consegue compreender o que está acontecendo. E é exatamente isso que acontece, né? Aí vem o enjoo, vem a tontura, às vezes o vômito. A coisa complica. Então a dica é você tentar fixar um ponto lá longe no horizonte. O ideal é exatamente isso. E quem enjoa muito, a dica é tomar um remedinho 30 minutos antes de entrar no carro, né? Lembrando que o remedinho estabiliza, tá? E tá no carro, deixa o carro arejado, fixa um ponto na frente. Uma coisa interessante também é uma boa alimentação, um bom sono, né? Evitar abuso de gorduras, de açúcares e por aí vai. Agora, vamos ver uma perguntinha do nosso auditório virtual? Quando eu giro, eu fico tonta. O que é isso? Amanda Santos, de São Paulo. Então, é exatamente essa compensação que está acontecendo com o cérebro, né? Você vai girar, você vai ficar tonta por um período e o esperado é que você rapidamente deixe de ficar tonta, Amanda. Se você continua tonta, procura um colega médico para te examinar. Se a Amanda faz uma voltinha assim e já está querendo cair,
Alguma coisa pode estar errada com ela. Pouca coisa você pode até sentir, mas muita não, né? Criança adora fazer aquela brincadeira, você já fazia quando você era pequena? Muito. De ficar assim, ó. Girando, sem parar. Aí você fica completamente tonto, né? Isso como brincadeira, tudo bem, né? O legal é que a bailarina faz muito isso e não tem tanto tontura. Por quê? Porque ela teve um treinamento. Então o treinamento ajuda. E também é essa coisa de fixar. A bailarina fixa o ponto Exatamente. e volta a cabeça Exatamente. e vai pra lá, né? Mais uma perguntinha do nosso auditório virtual, vamos ver. Como sei se a tontura que tenho é labirintite? A Nayane. Então, precisa investigar, né? A labirintite, o labirinto é uma estrutura de equilíbrio. Quando ela não está funcionando adequadamente, precisa ser investigada com o médico, né, para entender as razões daquela doença. Né? Pode ser muitas coisas, né? Mas é super importante. É tontura, vertigem, que é a tontura que roda, né? Porque a tontura pode ter vários tipos. Pode ser uma tontura tipo instabilidade, mareio, né? Pode ser uma tontura que roda, né? Que é a tontura que está muito associada aos quadros de labirintite e por aí vai. Tem uma parte do dia onde é mais comum ter crise de labirintite? Não necessariamente, não tem. Tontura pode ter várias causas, várias. Isso é importante todo mundo saber. Várias causas de tontura. Labirintite é uma delas. Tem que realmente procurar o médico se você está muito tonta. Enjoo também, várias causas. Uma delas pode ser andar de ônibus. Tem gente que tem que andar todo dia, eu também ando de ônibus com frequência. Mas no ônibus nem sempre dá para escolher o lugar, né? Às vezes tem que ficar mais apertado, às vezes não fica na janela. E aí, como é que faz, hein, Biasi? A senhora costuma ficar enjoada no ônibus? Ou no ônibus ficar chacoalhando? Pouco. Fico. E aí, o que a senhora faz? Levanta pra tomar um ar. Quando pega ônibus assim, começa a balançar muito, como é que fica? Fica horrível. Fica tonta. A senhora gosta de ler? Eu gosto. Mas no ônibus? Não, no ônibus nem pensar. Não tem condições. Já tentou? Já tentei. Começar a ler, fico enjoada, me dá um mal-estar, passando mal. Impossível ler. Então o jeito é ficar ouvindo uma musiquinha aí no celular. Ficar ouvindo mesmo, celular mesmo. Ficar ouvindo a musiquinha mesmo. Para dar uma descontraída. Porque a viagem é longa, né? A viagem é longa, com certeza. Com certeza. That's right. Move it all around. Oh. Move it all around. Oh. Feel the boom bass against your back, kid. A viagem é longa e as letras passam rápido demais no ônibus. Eu, quando era mais novo, eu conseguia ler com mais facilidade, mas agora, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais difícil, porque, tudo bem, tem muito buraco em São Paulo, mas pula demais, né? Pula demais. A visão da gente vai alterando com a idade, né? A explicação é essa. São os novembros, né, doutora Ana? Né? E ler pode piorar a sensação de enjoo? Pode muito, exatamente por aquela coisa que a gente falou há pouco, que é a história do conflito, né? Então, você está lendo, a tua visão está mandando uma informação para o teu cérebro, só que o carro está deslocando, então a informação que o labirinto está mandando é diferente da sua visão, e aí o cérebro fica descompassado, perdido. Aí você fica enjoado. A doutora Ana fez um teste aqui com a gente antes de começar o programa, que eu vou sugerir que você faça aí na sua casa. Pega um papelzinho que esteja escrito alguma coisa. Agora tenta chacoalhar esse papel e tenta ler o que está escrito nele. Não vai conseguir ler nada, né, doutora Ana? Você não consegue ler nada. Agora, se o papel ficar parado e você balançar a cabeça, você consegue ver o que está escrito no papel. Fez o teste? Por que isso acontece? Então, isso acontece porque quando você está com o papel parado e a sua cabeça balançando, o seu olho consegue fixar, tá certo? Então, você fixa, você está parada, né? E o que acontece? Você consegue fixar direitinho naquilo que você está vendo. Então, não dá enjoo, não dá nada. Agora, se você fica assim, como tem no carro, ou aquela janela que está passando aqui do seu lado, você não consegue fixar. Então, ocorre aquele conflito que a gente fala. Tem conflito, você está enjoado, você está se sentindo mal. Sabe, eu acho que para quem está no ônibus, uma solução excelente é daquela senhora que ela botou o fonezinho de ouvido, vai curtindo a música e tá tudo certo. Não muito alto para não dar zumbido também, né, doutora Ana? Não dar zumbido, pelo amor de Deus. Fecha os olhos? Ajuda a fechar os olhos? Depende. Na verdade, assim, quando você está no ônibus, o ideal é sentar um pouco mais na frente e tentar
fixar um ponto no horizonte, seria o ideal, né? Agora, se você fecha o olho em algumas situações, como essa, por exemplo, talvez seja melhor fechar o olho do que deixar as coisas passarem correndo muito rápido. Vamos então ver o nosso labirinto de olhos bem abertos. Vamos fazer um tradicional mergulho pelo corpo humano aqui, doutor Ítalo, para a gente entender onde é que fica, afinal, então, essa estrutura que a gente vem falando ao longo do programa inteiro aqui. A gente vai mostrar que esse labirinto, olha lá, a nossa máquina sofisticada do ouvido, né? Eu adoro o ouvido. E aí... Olha só, aqui é o nosso labirinto, né? A gente tem um de cada lado, né? O caracol, esses anéis, e esse é o nosso labirinto. Ele mais vai mandar informação. Dentro aqui tem um líquido que a gente chama de endolinfa, que fica rodando para um lado, rodando para o outro, e vai mandar para o cérebro as nossas informações de equilíbrio. Um lado e outro sempre tentando se equilibrar aí. E tá, o líquido se movimenta lá dentro. O líquido se movimenta lá dentro e tem umas célulazinhas aqui, umas estruturinhas, que tem uns pelinhos que vão rodando para um lado e rodando para o outro, que a gente chama de cílios, né? E essas informações é que geram uma eletricidade, um estímulo elétrico para subir para o cérebro da gente. E é interessante que seja sempre simétrico, né? É de um lado e do outro. E aí vai tendo o equilíbrio. Nós temos mais uma participação pela internet, vamos acompanhar aqui. Por que minha enxaqueca vem acompanhada de enjoo e vômito? Lucas, da gloriosa cidade de Recife, cidade do doutor Ítalo, está querendo saber. A enxaqueca, inclusive a enxaqueca, ela é uma doença, né, multissensorial, que a gente vai encontrar vários sintomas, entre elas a própria tontura. A gente tem uma enxaqueca que é do labirinto, a gente chama enxaqueca vestibular, né, que tem uma associação muito grande com tontura, né, mas a enxaqueca por si só, ela já dá tontura, ela dá enjoo, e é uma das causas de problemas no labirinto. Então, é super interessante investigar, tratar, porque isso tem tratamento, né, é fácil de tratar, então a vida pode melhorar muito para essa paciente, para o Lucas. É isso aí. Quando o corpo está desequilibrado, né, e tudo isso é uma situação de conflito e desequilíbrio, enxaqueca, labirintite, tudo isso que a gente tem, aí por que a gente vomita também? Parece que é como se o corpo quisesse expulsar tudo que está lá dentro, vamos botar tudo isso para fora, acaba sendo até uma certa defesa que a gente tem, porque você não pode estar com nenhum outro aparelho ocupado, o aparelho digestivo não tem que estar ocupado, nada tem que estar ocupado, vamos botar tudo isso para fora, para a gente tentar se recompensar, reequilibrar. E normalmente o vômito melhora, a sensação que você tem depois de vomitar é melhor, né? Melhora porque você está botando alguma coisa para fora, ou seja, agora teu organismo vai se concentrar só no reequilíbrio, não tem mais que pensar em fazer digestão. Por isso que alimento gorduroso, que demora muito a digestão, piora toda essa sensação de enjoo. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa demonstração, a gente estava falando do labirinto, tudo aquilo que a gente viu ali no telão cabe aqui, ó, numa bolinha de gude. Que, claro, a gente ampliou aqui nesse aquário gigante para você entender melhor. Doutora Ana, o que é isso aqui? Olha que beleza que é isso. Então, aquilo que vocês mostraram lá no telão, tá vendo? Se a gente pegar isso aqui, é o nosso labirinto, ó. Tá vendo? Desse tamanhinho, dentro da cabeça, olha, é como se fosse assim, as celulinhas que o Ítalo falou, olha. Então, quando a gente movimenta, esse líquido dentro da cabeça faz assim, ó. E ele é que vai dando a sensação, o líquido é que dá a sensação de movimento pra gente. Isso é fantástico, porque o que vai dar só a sensação de movimento? A gente precisa do líquido. Você já imaginou se fosse uma estrutura estática, você não ia conseguir ter a sensação de movimento. Quem te transmite a sensação de movimento que você está fazendo assim, 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 olha, vamos lá, ó. Assim, ou assim é o líquido. É o líquido que mostra pra gente, olha, o líquido vai para essas celulinhas aqui, ó. Elas ficam estimuladas com o movimento do líquido, olha, vou fazer assim para ver. E aí elas falam, estamos nos mexendo. E aí você vai ter que se reequilibrar. Olha que perfeito que é. Sensacional. Tudo isso desse tamaninho, gente, dentro da nossa cabeça. Fala sério. E um movimento constante. O tempo todo a gente está buscando equilíbrio. O tempo todo a gente está buscando equilíbrio. Olha, eu levantei, eu sentei, tudo isso na minha cabeça fez assim e vai. E não para nunca. Não para nunca. Quando a gente está dormindo também está movimentando. Desde o bebê, né? Dentro do feto. O feto dentro da barriga da mãe, ele já começa a se equilibrar com 8 semanas. Nossa. É uma das estruturas mais precoces que a gente tem. Ah, é? 8 semanas. 8 semanas de vida intrauterina. Que legal. O nosso labirinto já está funcionando. O feto está dentro da bolsa das águas, o que facilita ele ficar equilibrado, que nem a câmera do Globocop. E mesmo assim a gente ainda se desequilibra
loucura nessa vida, né? Será que doutor Evaristo Costa está equilibrado ou desequilibrado hoje? Olha ele aí. É mesmo, Evaristo? Tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Tá tudo bem, sim. Eu tinha muito problema de andar no carro, ficava tonto, tinha náuseas e tudo mais. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, a gente tem que escrever no carro, entregar o texto rápido. Hoje eu não tenho nenhum problema. A gente acostuma. Pode compensar. Com o tempo, você pode ir compensando esse equilíbrio. A criança, por exemplo, até 12 anos, ela tem muito enjoo de movimento. E aí, a partir dos 12, a coisa vai se equilibrando. E você pode fazer um treinamento também para isso. Que nem a bailarina. Como a bailarina. Você é uma bailarina do jornalismo. Vou deixar isso para Sandra. Bom, deixa eu começar com as notícias dessa manhã de quinta-feira. Eu começo com a informação de Sapucaia, que é a região centro-sul do estado do Rio de Janeiro. Agora há pouco a gente recebeu a informação, mais um corpo foi encontrado de um homem ainda não identificado, que ficou soterrado no deslizamento de terra que aconteceu na segunda-feira. Ontem, mais 5 corpos foram encontrados. No total, então, são 19 mortos até agora, porque outras 3 pessoas ainda podem estar desaparecidas. Cerca de 50 casas próximas ao local do desastre correm o risco de desabar e, por isso, elas foram interditadas. Já em Minas Gerais, subiu para 137 o número de municípios em situação de emergência. Mais de 50 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no estado. Hoje pode voltar a chover em todas as regiões do estado de Minas. E atenção, porque no decorrer do dia uma frente fria chega ao sul. Não vai resolver o problema da estiagem e as tempestades ainda podem provocar danos às cidades do extremo sul e do centro-oeste do Rio Grande do Sul. Já dura 20 horas um incêndio numa distribuidora de cosméticos e produtos de limpeza em Jundiaí, interior de São Paulo. Mariana Moreno. O fogo ainda consome parte do estoque. O risco de explosões é grande porque o material é altamente inflamável. O incêndio começou ontem à tarde nos fundos da empresa, numa caçamba onde é feito o descarte de frascos de desodorante. 80 funcionários que trabalhavam no local conseguiram sair sem ferimentos. Mariana Moreno para o Globo Notícia. E essa madrugada, bandidos voltaram a atacar caixas eletrônicos na capital. Eles explodiram 4 caixas num centro comercial no Jardim Arpoador, zona oeste de São Paulo. Os 3 assaltantes conseguiram fugir com o dinheiro. O artista plástico que saiu atirando pelas ruas de São Paulo e feriu 2 pessoas vai prestar depoimento agora de manhã em São Paulo. Patrícia Falkowski. O artista plástico Michel Goldfarb, de 34 anos, passou a noite nessa delegacia no centro de São Paulo. Ele se entregou à polícia na noite de ontem. No dia 9 de janeiro, Michel Goldfarb saiu da casa dele num condomínio de luxo em Cotia e dirigiu por 25 quilômetros. Durante este trajeto, ele bateu em carros, ônibus e saiu atirando em vários motoristas. 2 pessoas chegaram a ficar feridas. Michel Goldfarb vai responder por tentativa de latrocínio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Patrícia Falkowski para o Globo Notícia. Os Estados Unidos investigam um vídeo que mostra soldados americanos supostamente urinando sobre cadáveres de militantes do Talibã no Afeganistão. As Forças Armadas analisam a autenticidade dessas imagens, mas já declararam que esse tipo de comportamento é punido pelo Código de Justiça Militar. O vídeo gera revolta entre os militantes e pode colocar em risco o exército americano. E o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, chegou ontem a Cuba. Ele foi recebido pelo presidente Raul Castro e se encontra hoje com Fidel Castro. É a 3ª parada de Ahmadinejad na América Latina, onde busca apoio para enfrentar a pressão dos Estados Unidos, que acusa Teherã de fabricar bombas nucleares. E eu encerro o Globo Notícia com uma informação para os estudantes. Termina hoje as inscrições no Sistema de Seleção Unificado, o SISU. São mais de 8 mil vagas em 95 universidades públicas de todo o país. Quem fez o Enem no ano passado pode concorrer a uma dessas vagas. O resultado sai no domingo. Outras informações você encontra no nosso portal de notícias, que é o g1.com.br. Fernando, Mariana, doutores, essas são as principais notícias dessa manhã de quinta-feira e eu devolvo para vocês agora no Bem-Estar. Obrigada, Evaristo. Obrigado, Evaristo. Obrigada. Até o Jornal Hoje, Até o Jornal então. Hoje. Até mais. Bom, temos mais uma participação pela internet aqui. Vamos acompanhar. A nicotina do cigarro pode favorecer surtos de labirintite. Ô, Recife! De novo, Diego. Ô, Recife. É um privilégio aí, né, doutor? Terra do senhor. Tanta pergunta do Recife. Cigarro, nicotina, labirintite, tem essa relação? Na verdade, a nicotina, ela tem os alcatrões que você tem nos cigarros, todos, eles podem estimular exatamente o funcionamento desse labirinto, né? Tem quem nunca deu a primeira tragada da manhã e teve aquela tontura
tonturinha, né, no começo da manhã. Isso é uma coisa que muita gente que fuma fala, né? Então, realmente, o abuso do cigarro, assim como da cafeína, pode realmente estimular demais esse labirinto a ponto de o paciente se queixar de tontura. E alguns cheiros fortes? Também, principalmente nos pacientes enxaquecosos, que tem o que a gente chama de enxaqueca vestibular, pode piorar também esses quadros essas doenças do labirinto, na verdade, porque labirintite é uma doença específica do labirinto. O labirinto tem muitas outras doenças. Muito sensível, né, esse organismo aí, que faz com que a gente fique equilibrado, a gente mostrou agora, tão sensível e por isso com tantas complicações também, né? Exatamente. Bom, então a gente continua navegando, Mariana? Claro, vamos continuar navegando daqui a pouquinho, não sai daí, hein? Saúde, estamos de volta, estamos falando de enjoo, vários tipos de enjoo, né? Um deles é do navio. Vamos dar de novo mais uma passeadinha pelo navio? Vamos ver. Num cruzeiro, dá até para esquecer que o turista está a bordo. E se olhar para fora, dá para duvidar. Que coisa linda. Aqui, até as coisas mais simples precisam de algum esforço. Tem que se equilibrar o tempo inteiro. Indo para o quarto, né, indo para a cabine, andava em zigue-zague no corredor, deitado na cama, você sente a pressão, o ombro balançando. Foram vários momentos. Tomando banho, você encostava na parede. Assim. Aí você passa, nossa, você sentiu mexer? É engraçado. Não senti, agora senti. O comandante apresenta a proa do navio, onde dá para sentir mais forte o balanço do mar. Meu Deus, que lindo! É muito lindo, é delicioso. Muito. E tem tecnologia para diminuir um pouco esse chacoalhar todo e não maltratar demais os estômagos dos mais sensíveis. Por isso temos os estabilizadores. Quando o navio se move para a direita ou à esquerda, esses estabilizadores controlam. E a gente também controla. Quando vai para um lado, a gente inventa uma dancinha. Exato. Essa dancinha é sensacional. É muito melhor que o estabilizador do navio. A dancinha só não se compara ao nosso labirinto, né? Que é mais sensacional ainda. Agora, dormir é uma boa dica, a gente já falou aqui, né? Quer dizer, quando o navio está navegando, que é à noite que normalmente ele navega, dá uma dormida. Com certeza, não trocar o dia pela noite, né? E quem vai na balada no navio? Então, tem muita gente que o navio tá assim, aí vai fazer dancinha, tem que caprichar na dancinha. Já bebe um pouquinho, já fica no clima. Mas eles também dão enjoo. Mas lembrando que dormir serve para todo tipo de enjoo, no carro, no barco, no avião. Para qualquer tipo de tipo de movimento. De intercorrência, como diziam os médicos. Ninguém enjoa dormindo. Vamos ver a pergunta da internet. Opa, que isso aí? A Priscila de São Vicente, chupar limão resolve o enjoo? Limão azedo? Pois é, tem essa... Assim, a gente não tem muita ciência nisso, mas assim, os navegadores dizem, né, que jogar balde de água gelada e chupar limão melhora a tontura dos pequenos barcos, né? Olha, na verdade, a gente não tem essa certeza. E se a doutora Márcia estivesse aqui, ela não recomendaria, porque ela falaria que chupar limão, por exemplo, no barco, com o sol batendo, pode manchar a sua pele inteira. Então, cuidado com essa falta de ciência. Se o estômago da gente tiver um pouquinho cheio, você comeu alguma coisa, o limão é muito ácido. O ácido até pode facilitar um pouquinho a digestão de algumas proteínas. Então pode até ajudar um pouquinho. Cuidado com o sol. Mais uma pergunta. A Dalton, aqui de São Paulo. Sempre que me abaixo para pegar algo no chão e me levanto, eu sinto enjoo. Por quê? A Dalton precisa dar uma investigada, porque realmente isso não é uma coisa para acontecer, não é normal isso acontecer. Então precisa procurar realmente um otorrino para dar uma investigada e ver por que você está tendo isso. Isso pode ser um quadro labiríntico e você precisa principalmente se tiver além disso, da tontura, náusea, enjoo, né, essa coisa toda, vômito, precisa ser investigado. Porque pode ser uma disfunção dessa estrutura do labirinto, que a gente chama labirinto. Vamos lá, auditório virtual. O que mais? Jaiara, de Salvador. O excesso de peso altera o equilíbrio?
Quer falar? Isso aí. Então, a obesidade, né, quando a gente está obeso, altera tudo, não só o equilíbrio, tá? Então, altera toda essa capacidade que a gente tem de se reequilibrar e de se recontrolar. Então, a obesidade realmente não é uma das melhores coisas para quem quer ficar equilibrado. E com equilíbrio, determinação, chegamos ao fim do nosso bem-estar de hoje. Muito obrigado, doutor Ito, doutora Ana, Mariana, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, que dia? Não, nem vou falar, hein? Que dia é? Sexta-feira ela chegou outra vez, não tem escapatória, hein? Se cuida, gente, espalha as dicas do bem-estar por aí, a gente se vê de novo amanhã. Até lá. Tchau.